Sejam todos e todas muitíssimo bem-vindos à entrevista dessa semana com Fernando Horta, o historiador aqui que está sempre conosco no Brasil 247 para discutir os principais temas da política brasileira e mundial, também temas de economia que a gente sempre acaba perpassando porque tudo está muito interligado, né? E, enfim, a gente hoje, um dia muito especial para a TV 247, tivemos a entrevista ao vivo lá do Palácio do Planalto com o presidente Lula, os jornalistas Leonardo Atush, Tereza Cruvinel, o Luiz Costa Pinto também, nosso diretor de redação lá da sucursal de Brasília, e Helena Chagas estiveram lá diretamente para falar com o Lula em loco. Muito legal a entrevista, inclusive se você não assistiu, não perca a chance, procura aí Entrevista Lula TV 247 no YouTube que você vai achar. E a gente também vai repercutir alguns pontos dessa nossa entrevista aqui e, claro, outros pontos determinantes aí dessa última semana. Antes da gente começar a conversa com o Horta, eu gostaria só de pedir, por favor, que você que está nos assistindo já deixe um like, é muito importante, porque assim a nossa live vai ser repercutida aí pela próxima hora no algoritmo do YouTube, mais pessoas vão entrar aqui, vão conversar com a gente, vão se comunicar, vão comentar no nosso chat. Tudo isso é muito importante para ampliar essa nossa comunidade aqui, esse nosso engajamento, porque se depender só do engajamento do YouTube, a gente não consegue sobreviver, né? Só do algoritmo do YouTube é muito difícil, então a gente precisa dessa força orgânica de todo mundo aí para impulsionar o nosso canal. Então fica aí esse pedido, por favor. E também inscreva-se na TV 247, é muito importante para você não perder nossas próximas lives, nossos próximos boletins, shorts do YouTube, enfim. Tudo isso é de graça e é só você se inscrever que você vai ter acesso a tudo do conforto da sua casa. Também tem a opção de você apoiar a gente financeiramente se tornando membro aqui do canal do YouTube ou doando via Pix qualquer valor na chave de e-mail, né, que é pix@brasil247.com.br. Isso dá uma tremenda força. E é claro, eu tô aqui com o Fernando Horta e ele tem um canal no YouTube também, o canal do Horta, e lá ele sempre aprofunda os debates interessantes sobre a política e economia brasileira, enfim, tudo com muita propriedade. Então é muito importante você também ir no canal do Fernando Horta. Por falar em Horta, ele está aqui com a gente. Boa tarde, Horta, tudo bem com você? Tudo bom, Guilherme? Acho que a gente vai indo bem essa semana, né? A semana começa com boas entrevistas, com boas discussões, e a gente está discutindo. Olha só que interessante, ano passado, durante o governo Bolsonaro, a gente discutia Golden Shower, né? Agora a gente está discutindo juro, né? A gente está discutindo dívida, a gente está discutindo como crescer. Naquela época a gente discutia quando ele ofendia jornalistas, mulheres, quando não ofendia, né? Se ele era coveiro ou não era. Então as coisas por si só já deram uma melhorada. E essa semana ainda tem a possibilidade de Donald Trump ser preso. Então é uma semana meio que gloriosa, né, Guilherme? A gente está aí vivendo talvez um momento apoteótico. Perfeito. Inclusive, né, esse é até um tema que eu venho discutindo com amigos jornalistas, porque hoje falar sobre política, né, virou um tema, entre aspas, chato, né, para a maioria da população. O Bolsonaro e as aberrações bolsonaristas, elas engajavam porque é isso que você disse, elas pautavam pelo escândalo. Então, pautava por Golden Shower, por pautas de costumes, por pautas, enfim, completamente aleatórias que não tem a ver com a boa condução de um país. Agora que a política ela entra nesses termos mais corriqueiros de uma política normal, uma política saudável, como isso que você disse. Discutir arcabouço fiscal, discutir a taxa de juros, enfim, discutir esses temas aí sobre a boa condução de um país. Claro, isso aí é mais difícil você despertar o interesse da população como o que o Bolsonaro fazia para engajar. Mas é bom que esteja sendo assim, né? É muito importante, né? Pode O, falar. o presidente Lula ele traz esse lado pedagógico, né? Que está todo mundo muito feliz com esse novo lado pedagógico do Brasil. Ninguém mais aguentava os absurdos de Jair Bolsonaro, esse lado pedagógico de pautar os debates realmente relevantes, né? Com o Bolsonaro a gente debatia quando o jornalista dava o furo ou não, ele fazia aquelas piadinhas misóginas horrorosas, quando ele mandava os outros calar a boca, cloroquina, Ema tomando cloroquina, era pauta de Bolsonaro, né? E agora não, agora você tem o caráter pedagógico do presidente, o presidente dando caminhos, inclusive para que a grande parte da população que o apoia faça aquilo que efetivamente ele pensa que ajuda o Brasil, né? Discutir política, se engajar, se movimentar, fazer as pressões que tem que fazer, e elas já estão dando algum resultado. Vamos falar de alguns deles hoje, Guilherme. É isso, vamos falar então sobre esses resultados.
A gente teve hoje a entrevista do Lula na TV 247 e não só sobre a entrevista, né? Porque não só sobre as declarações do Lula em si, mas ela abordou temas importantes. Por exemplo, Horta, hoje nós temos a reunião do Copom, né, do Conselho de Política Monetária do Banco Central do Brasil, que vai discutir se as taxas de juros serão mantidas em 13,75% ao ano ou se vai abaixar. A grande expectativa, assim, já é praticamente certo que nada vai ser alterado, ele vai manter aí, pelo menos por esses próximos meses, a taxa de juros nessa faixa até uma próxima reunião em que esse índice pode ser mudado, mas o Lula falou sobre esse assunto e o Lula voltou a tecer fortes críticas, né? Críticas contundentes ao presidente do Banco Central, ao Banco Central em si, a essa condução da política monetária brasileira. Ele disse: é irresponsabilidade do Banco Central manter a taxa de juros a 13,75%. Ele disse isso na entrevista ao 247 hoje, e a aspa dele foi: sinceramente, eu acho que o presidente do BC não tem compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do Banco Central. A lei diz que é preciso cuidar da responsabilidade da política monetária, mas também diz que é preciso cuidar da inflação, do emprego, coisas que ele não se importa. Vou continuar batendo, tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros, para que a economia possa voltar a ter investimento. É irresponsabilidade o BC manter a taxa de juros a 13,75%, acrescentou o Lula. Como você avalia essa declaração do Lula, que volta a bater no Banco Central, ele que em fevereiro estava bem contundente contra o Banco Central e agora ele volta aí a levantar a voz, principalmente nesse dia de hoje que é tão estratégico, né? Então, Guilherme, primeiro a gente tem que entender o seguinte: o Campos Neto não tem qualificação técnica para estar no Banco do Central, assim como praticamente todos os ministros nomeados por Bolsonaro, todas as pessoas que Bolsonaro colocou em algum cargo de decisão, não tinham condições técnicas para estar nesses cargos. Essa é uma característica da situação, né, do governo Bolsonaro. O Campos Neto não é diferente. O Campos Neto não sabe quando manter a taxa, quando diminuir, quais são as variáveis que ele tem que avaliar para fazer uma, para fazer outra. Ele não sabe fazer isso de forma política. O Campos Neto é, na realidade, um cavalo de Troia enfiado ali para efetivamente sabotar o governo Lula e não permitir, obviamente, que nas eleições de 2024, que são termômetros para as eleições de 2026, o governo colha algum tipo de benefício eleitoral. Por quê? Porque a economia vai ficar no chão o tempo todo. O que se diz é que a taxa de juros deve ser mantida em 13,75. Eu acho que se o Campos Neto quiser fazer uma pirraça com todo mundo, ele vai baixar para 13,50, né? Porque aí ele, né, faz aquela história de baixei, mas não vai mudar absolutamente nada, porque 0,25 ponto percentual aqui nesse momento não faz diferença. Ele simplesmente estaria tirando sarro de todos nós que estamos pedindo, aí, inclusive do presidente Lula, né, tomando essa atitude só para mostrar que ele pode. Então, é uma figura aberrante que, pela primeira vez na história do Brasil, é assim. Vamos lembrar que o governo Lula é o primeiro governo da história brasileira que opera tendo um presidente do Banco Central que ele não pode indicar. Ou seja, uma das variáveis mais importantes na condução da economia de um país, que garante soberania a esse país, é a questão dos juros, né? E o governo Lula é o primeiro, e talvez, eu já disse isso em alguns lugares, Guilherme, talvez seja o único governo que não vai poder mexer nisso, porque eu não tenho dúvida que depois que o presidente Lula indicar todos os diretores do Banco Central, o próximo presidente, se vier a não ser de esquerda, se vier a ser um presidente de centro ou de centro-direita, vai conseguir que o Congresso aprove o fim do Banco Central independente, porque não há nenhuma razão técnica para isso que está acontecendo. O objetivo de tudo isso, inclusive do Campos Neto, é político. E se é político, está certo que o presidente faça. O presidente arremete contra o Campos Neto com toda a força da sua história, com toda a força do seu capital político, e vai dando essas pancadas ali. O que eu me ressinto é que isso não seja feito abertamente pelo Ministério da Economia ou pelo Ministério do Planejamento, né? Poupando o presidente desse desgaste ou até se somando ao presidente nessas forças. Me parece, inclusive depois de ter ouvido a entrevista do presidente, me parece cada vez mais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é hoje a figura mais à esquerda do seu governo e se debate contra os ministros que querem levar o governo em direção ao centro. Perfeito, inclusive eu ia perguntar sobre isso para você, porque uma das críticas que tem sendo feita por setores da esquerda um pouco mais radical mesmo, né? Não sei nem se seria esse o termo certo, mas a esquerda mais raiz, de fato, né, no termo popular,
esse setor tem feito uma crítica ao Fernando Haddad enquanto ministro da Economia, porque ele supostamente estaria aí jogando contra os interesses do Lula no Ministério da Fazenda. A gente já até debateu isso em outras lives, mas a impressão aí que passou, pelo menos como você acabou de relatar, é que o Lula é o quadro mais à esquerda dentro do atual governo. Só que algumas pessoas aqui, por exemplo, hoje comentaram que Lula e Haddad estão afinadíssimos e tudo mais. Qual que é a sua impressão que você teve? Porque o Lula falou sobre o Haddad hoje. Ele elogiou muito a condução política do Haddad, enfim, falou que o Haddad tem experiência, já foi ministro da Educação, já foi prefeito, já foi candidato à presidência. Qual que é a sua impressão hoje, depois de ver o Lula falando sobre o Haddad? Qual que é a sua impressão sobre essa relação entre Lula e Haddad no governo que está gerando tanto debate, seja da direita, seja da esquerda, enfim, muita gente fala sobre uma possível dicotomia entre Lula e Haddad dentro do governo. Então, Guilherme, a gente pode ver tudo menos uma sintonia entre o Lula e o Haddad. Eu acho que há uma amizade, há uma complementaridade, há uma história conjunta, há um caminhar político, mas é cada vez mais evidente que existe uma diferença muito grande entre objetivos e forma de condução econômica que o Lula tem e objetivos e forma de condução econômica que o Fernando Haddad traz. E o presidente deixou isso muito claro em outras manifestações, e isso ficou tão claro, essa divergência, que hoje o presidente teve que vir a público para fazer um carinho no Haddad, como ele mesmo mencionou na entrevista dele, né, que quando havia muita discussão, ele fazia um carinho no ministro para manter as coisas no lugar. Foi o que ele fez um carinho hoje no Haddad, dizendo que confia plenamente no Haddad. Não podia ser diferente, tá, gente? As pessoas acham que isso é hipoteca de companheirismo. Não, na realidade não podia ser diferente. O presidente não podia vir a público dizer: olha, o ministro Haddad está completamente longe dos nossos objetivos de governo. Não existe essa possibilidade. Então o Lula fez o que tinha que fazer. Agora, veja só, Guilherme, as informações que nós temos a respeito desse marco tributário, que pouquíssima gente já viu, mas as informações que nós temos é o seguinte: ele agradou a Lira e a Pacheco e desagradou a Gleisi Hoffmann e Rui Costa. Eu não preciso ler o marco, não preciso saber o que está escrito do marco, mas se alguma coisa agrada a Lira e Pacheco e não agrada a Gleisi Hoffmann e Rui Costa, certamente para mim não vai agradar e não serve. Então, as informações que a gente tem é exatamente isso. Tanto que agora à tarde, o presidente Lula já adiou a apresentação do marco tributário. Ou seja, as pessoas que estão achando que a fala política que o presidente faz de afago ao Fernando Haddad significa que ele está afinadíssimo, é bom as pessoas tomarem cuidado com as informações que estão tomando. É cada vez mais evidente que parece que há um ruído forte ali, mas há uma relação de amizade, de companheirismo, uma história com a qual o presidente, obviamente, não vai romper, e que também, em termos partidários, ninguém quer tirar de Fernando Haddad aquilo que ele construiu, aquela história que ele colocou. É uma questão pontual que eu acho que precisa ser resolvida rapidamente, porque senão o governo não vai adiante. Se não resolvermos a questão da economia, pode ter certeza que lá por outubro nós teremos sérios problemas políticos no governo Lula. É isso, e muita gente está aqui comentando, estão dando suas opiniões sobre as declarações. A Josi Gomes está sempre aqui com a gente, disse faz sentido a opinião. O Júlio César Beraldi, por sua vez, diz: não acho, Lula apoia muito o Haddad. Mas a gente tem que avançar porque é muita pauta para se discutir hoje. Hoje realmente tem assunto, e tem um outro assunto que eu acho interessante de ser comentado, que é sobre a questão do Zanin. Porque esse é um debate que também surgiu muito nessas últimas semanas em relação à indicação do Lula pro STF. E aí dizem, né, que o amplo favorito é que seja indicado o Cristiano Zanin para ocupar essa vaga no lugar do Ricardo Lewandowski, que vai se aposentar. Só que o Lula hoje deu uma declaração interessante, né? Ele falou: se der certo, tudo bem. A escolha dele vai ser para alguém útil. Daí a aspa dele: se der certo, tudo bem. Eu tenho que indicar 2, se possível até 3. Não tenho compromisso com um amigo meu, ou com um advogado. Vou indicar alguém que seja útil para o Brasil. Então, tudo bem, ainda ele não descarta de jeito nenhum, pelo contrário, uma possível indicação do Zanin, mas ele não foi tão assim, não foi tão enfático ao dizer que, pelo menos se eu for indicar o Zanin vai ser decisão minha e tudo mais, ok? Não, ele falou: eu não tenho compromisso, não vou indicar alguém por ser meu amigo. O que você acha sobre essa possível indicação do Zanin? Você acha que é a indicação ideal nesse cenário político, nesse contexto do nosso país e principalmente pro STF, que é algo tão visado ultimamente, e sobre essa declaração do Lula de hoje?
A declaração dele não é estranha, não, Guilherme. É uma declaração política. Ele não diz nem sim nem não, empurra a coisa lá para frente, evita que haja mais pressão sobre o Zanin, evita que se comecem a consolidar oposições corporativas contra o nome do Zanin, né? O presidente Lula sabe muito bem como é que deve levar isso. Ele sabe que se ele anunciar de antemão determinados nomes, os que estão ali, que potencialmente poderiam querer aquele espaço, passam então de um espaço, de um local de amizade para um local de inimizade, porque efetivamente não foram indicados, então o presidente joga isso para frente. Eu acho que o importante aqui é a gente entender o seguinte: o presidente já declarou, não só nessa entrevista, mas em outros momentos, que não vai aceitar pressão, ou seja, essa história de que precisa ser uma mulher preta, precisa ser uma mulher trans, precisa ser uma indígena caiapó, isso não vai acontecer com o presidente Lula. O presidente disse que vai tomar sua decisão e ponto final, e eu acho que ele está certo, né? Eu tenho gostado muito do presidente afirmando alguns poderes que nos governos anteriores ele não usou, como, por exemplo, a indicação soberana para o Ministério Público e não da lista tríplice, né? Que o presidente tinha uma visão muito mais republicana, muito mais democrática disso, né? Fortalecer as instituições, e agora ele viu que não, o poder se exerce, se eu tenho, eu vou fazer. Então, eu acho que isso é muito interessante. Com relação efetiva e especificamente a indicação do Zanin, eu acho que não seria, eu acho que não seria legal ele indicar o Zanin. Não que o Zanin seja um mau nome para o STF, que certamente não vai ser. Se for ele o indicado, não vai ser um mau nome. Mas eu acho que, primeiro, nós temos pessoas com mais bagagem em termos de direito e com mais legitimidade dentro das hostes, né, dentro do Poder Judiciário, para ser indicado. Temos gente com mais idade, mais experiência para executar lá dentro as disputas que vão ser feitas corriqueiramente. E temos gente em que o custo político para o presidente indicar é menor do que o Zanin, né? Veja, indicar o Zanin significa que o presidente vai ter que se empenhar de corpo e alma para que o Zanin efetivamente seja aprovado pelo Senado e para que ele venha a entrar como no STF, e depois de entrar, ainda vai haver uma série de problemas, porque não te esquece o seguinte: se o Zanin for indicado para o STF, ele está fora de qualquer decisão do STF com relação à Lava Jato. Ele simplesmente não pode votar em qualquer coisa ligada à Lava Jato, porque ele operou como advogado, né, dentro de um dos maiores opositores da Lava Jato ali, que era o presidente Lula. Então eu penso que há uma série de razões para as quais o Zanin não deva ser o nome preferencial. Agora, se você me perguntasse, Fernando, eu vou te dar aqui R$5, que R$5 é o que a gente tem hoje no bolso, né, Guilherme? Não sei como é que está a tua vida, mas assim, nós já estamos dia 20, 21, já acabou a grana, a gente já está nesse momento no fôlego. Então, se pegar, Fernando, o teu R$5 no bolso, você aposta em quem para o STF? Eu ia dizer, eu aposto que o presidente vai indicar o Zanin. Eu também. Eu acho que essa vai ser a indicação do Lula. Já é um tema que é reconhecido abertamente pelo próprio governo. Ele não hesita em discutir, por exemplo. Ele não mudou o assunto, né? Ele fala, não tenho aí rabo preso com ninguém, mas ele não nega, não chega e fala, não vou discutir e tudo mais. Enfim, né? A Maria Marta aqui mandando boa tarde, muito boa tarde para Maria Marta, muito boa tarde a todo mundo que está entrando na nossa live aqui, obrigado pela presença de todos. A Josi diz aqui, a campanha no Zanin tá forte, e o Arthur Romão, ó, tem que ser o Zanin. Olha, um tema que eu acho muito importante de ser discutido também é sobre a reforma do ensino médio, e o Lula falou sobre esse tema hoje, e eu acho que é um tema que é primordial, a gente não pode deixar de lado nessas principais discussões do Brasil, porque é sobre a formação das nossas próximas gerações, e tá existindo uma pressão até que grande de setores da sociedade em relação a isso, né? Estão tendo protestos, né? Essa semana mesmo já convocaram protestos para discutir a reforma do ensino médio, para revogar, né? Para o governo Lula revogar. E a gente teve uma declaração do Lula hoje. E ele diz, ó, a discussão sobre o ensino médio envolverá professores e estudantes. E uma aspa que eu achei legal que ele falou, ó. Ele falou que ele conversou com o ministro, Camilo Santana, e ele vai fazer o debate sobre o ensino médio e fazer uma discussão com educadores e estudantes. Não vai ser do jeito que está, para que a gente possa fazer uma coisa que seja agradável ao governo e também aos estudantes.
Ele falou que o Camilo vai conversar com outros sindicatos para que possa estabelecer, tanto com educadores quanto com as alunas, uma nova discussão sobre o ensino médio e o Camilo vai fazer aquilo que for melhor para os estudantes. Além disso, o PSOL está entrou, por exemplo, com um projeto de decreto legislativo para revogar o cronograma nacional de implementação do novo ensino médio, porque eles alegam que se não revogar o cronograma, essa consulta aí do Ministério da Educação vai ser só uma forma de procrastinação. Mas enfim, é importante e eu acho legal ver o Lula dizendo que antes de fato dar sequência e aprofundar essas mudanças, vai ter uma consulta com a sociedade. Você tá animado em relação a isso ou você acha que não vai adiantar de nada? Então, Guilherme, olha só, isso foi uma das enormes mudanças ocorridas dentro da posição do Ministério da Educação nas últimas 24 horas. E aqui deixa eu fazer uma autopropaganda, tá? Nesse espaço aqui, nesse espaço 247, eu tenho já há mais de mês empenhado uma série de críticas, especificamente à questão da educação. O 247 recebeu o Daniel Cara, fez discussões com ele, fez uma live inteira com ele, que é outra pessoa que também está usando seus espaços para fazer essa crítica, né? E na semana passada eu meio que virei o inimigo da esquerda brasileira, porque digitei lá no meu Twitter de que nós estávamos virando um governo de direita com 2 dedos de amor aos pobres, né? Pois naquele momento nós tínhamos uma posição do ministro da Educação de que não revogaria o ensino médio, ele já tinha dito isso, pautado isso abertamente. Nós tínhamos efetivamente as 2 presidentas dos bancos públicos brasileiros que tinham se ombreado aos bancos privados e tinham parado de fazer empréstimos a juros baixos para funcionários públicos e aposentados. Nós tínhamos efetivamente um marco tributário que se via naquele momento, já se dizia que seria muito menos de esquerda do que se imaginava. Tínhamos o Múcio na defesa, tínhamos, né, uma série de motivos que levavam a gente a fazer isso, pois todos esses motivos, de alguma maneira, parece que foram atacados por Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje o Luiz Inácio Lula da Silva deixou. Eu acho que o Horta travou, gente. Enquanto ele ia falando, bom, enquanto o Horta não consegue recuperar a conexão dele aqui, se vocês estiverem assistindo a live Eu ainda. tô ouvindo. Aí, beleza, tá me ouvindo? Beleza, pode voltar então. Voltamos. Deu algum probleminha aí. Você tava falando que o Lula começou a também criticar, não criticar, mas também apresentar posições contra esses quadros que vinham sendo criticados dentro do governo dele. Isso. Já tinha havido, por parte do presidente Lula, uma exigência de que o Camilo Santana recebesse a CNTE, porque o Camilo Santana não tinha recebido a Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Educação e só foi obrigado a receber. Agora veio a segunda exigência, né? E o Camilo Santana, nas últimas 24 horas, inclusive agora parece que ele deu uma entrevista, uma manifestação, dizendo que ele tem enormes divergências com o ensino médio, né, em diversas questões, e nós vamos trabalhar para que isso seja modificado. Ou seja, o Camilo Santana que dormiu na sexta-feira da semana passada, parece não ser o Camilo Santana que acordou essa semana. E o que aconteceu de lá para cá? Aconteceu, eu tenho a impressão, que é essa postura do presidente dizendo, gente, nós somos um governo de esquerda, é bom que vocês aprendam e entendam isso, e se tem estudante e professor na rua, tem que ser ouvido, eles têm que fazer parte e as indignações têm que ser levadas em conta. Eu estou um pouco feliz com relação a isso. Agora, obviamente que o Camilo Santana precisa dar, a partir de agora, um encaminhamento rápido para essa transformação, porque são 2 problemas, Guilherme. O primeiro é o cronograma que tem que ser travado, porque se ele não for travado, obviamente não adianta nada. Se o Camilo amanhã disser, não, nós vamos começar aqui um grupo de estudo que vai levar 6 meses para debater o ensino médio, acabou. Enquanto a gente estiver debatendo, o ensino médio se consolidou. Esse é um dos problemas. O outro é que daqui a um pouquinho, Guilherme, vai ter que se comprar livros didáticos, se é que já não se está, nesse momento, fazendo os projetos de licitação. E se você comprar livros didáticos já pensando na questão do novo ensino médio, nós teremos um problema violento lá adiante para tentar transformar alguma coisa, porque vai se ter empenhado uma quantidade de dinheiro brutal em cima de um material que alguém dirá, não pode ficar sem ser utilizado. Então, é importante que o ministro Camilo Santana, nesse momento, já que ele acordou essa semana, completamente contrário ao novo ensino médio, como ele declarou, né? Talvez não completamente contrário, eu estou forçando as palavras do ministro, mas com grandes divergências
divergências, é importante que o ministro Camilo Santana dê vazão a isso dentro do seu ministério e que faça com que, efetivamente, essa abominação, que é o novo ensino médio, trave, seja parado, porque nós já temos, inclusive, Guilherme, várias informações de prejuízos de alunos que cursaram o novo ensino médio em escolas piloto, que foram escolas que foram escolhidas para fazer isso, e não conseguiram passar na universidade, por exemplo, em geografia, Guilherme. Geografia, tem um depoimento de um rapaz dizendo, eu fiz para geografia, que não é um curso extremamente concorrido, e ele diz, eu não consegui passar porque eu tive disciplinas de marketing, de design no meu ensino médio, e não as necessárias para isso. E pasmem, Guilherme, sabe o que ele está fazendo? Ele está voltando a cursar o ensino médio. Ou seja, o prejuízo que uma postura negacionista, como a postura que o ministro Camilo tinha até sexta-feira, o prejuízo que isso causa aos estudantes é brutal. É importante que o governo haja e haja rápido. Perfeito posicionamento, Horta. Eu concordo integralmente com você. É urgentíssimo fazer isso. Inclusive, um dos meus sonhos é ser professor de história. Eu estudo para isso. Tenho até alguns dos livros que eu tô pegando agora para ler na outra faculdade que eu tô fazendo. E assim, é desesperador você ver a perspectiva de dar aula de ciências humanas nesse novo ensino médio. Você vê as pessoas reclamando como a estrutura das escolas está sendo alterada para projetos de empreendedorismo, projeto de vida, e todo tipo de aula completamente estranha, fútil, e tirando cargas de filosofia, de geografia, de história e de outras matérias que são indispensáveis, né? Tá tendo uma lógica utilitarista na nossa educação, o que é uma aberração, e não só para um objetivo como, por exemplo, passar no vestibular, que, claro, é muito importante na vida individual de alguém, mas para uma formação de sociedade mesmo. Como que as gerações vão ser educadas daqui a 5, 10 anos? Como que vão ser esses adultos, né? Enfim, é uma coisa muito triste. E aí teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é, poxa vida, mas não teve um grupo de trabalho para avaliar isso? Não dava para ter feito isso antes? E eu repito essa pergunta para você, Arta. Não teve um grupo de trabalho? Não teve como já iniciar o governo Lula com uma prioridade para isso? Porque foram montados grupos de trabalho na transição para avaliar a situação. Eles já não sabiam que estava caótico naquela situação? Olha, Guilherme, quem nos acompanha aqui sabe que eu sempre disse que a transição foi um fracasso. A verdade é essa. A transição serviu como colchão de legitimidade política e não fez o que efetivamente devia fazer. Especialmente na educação, a transição já demonstrava que o ministério seria de caráter de corte neoliberal. Quer dizer, nós tínhamos apenas o Daniel Cara lá, defendendo uma educação mais à esquerda, e o resto tudo nós tínhamos era representante de ONGs, de instituições bancárias pela educação, quer dizer, nós tínhamos de tudo menos alunos e professores sendo ali colocados. Então, foi horrível, efetivamente, o que aconteceu, mas dentro daquela euforia que nós vivíamos e que parecia que era só o Fernando que ficava ali enchendo o saco, dizendo, gente, né? Dentro daquela euforia, todo mundo achou que a equipe de transição estava fantástica. Somente depois do golpe do 8 de janeiro é que se viu que o trabalho foi jogado fora, porque o golpe de 8 de janeiro, inclusive, também acontece porque a transição não identificou os locais onde eram necessários a mudança imediata de pessoas para interromper as ordens, as cadeias de comunicação e tudo mais que o bolsonarismo tinha criado, né? Qual não foi a nossa surpresa de quando nós entramos dentro do governo, começamos a ver gente da Fundação Lehman dentro do Ministério da Educação. Aí nós começamos todas as pessoas que trabalham na educação de esquerda, não é só o Fernando, tá? Porque às vezes tudo cai em cima de mim, mas assim, tem muita gente que está usando seus espaços efetivamente para fazer essa crítica, que agora parece estar dando resultado na medida em que o presidente chama e diz, olha, precisamos realmente conversar sobre isso. Os alunos na rua, os professores reclamando, a Confederação Nacional reclamando, já uma série de evidências mostrando o erro e educadores com experiência nisso dizendo, isto não pode continuar. Então, de alguma maneira, poderia-se ter feito essas discussões antes no governo? Sim, poderia. E é exatamente por isso que eu disse que saúdo muito essa mudança repentina do ministro Camilo para uma posição cada vez mais à esquerda no processo de educação. Espero que continue, espero que o ministro
vá mais adiante nisso e pare de tratar a educação como uma questão de medição, de prova, de números, de gráficos, e comece a tratar a educação como uma questão humana, plural, que tem que respeitar as diversidades e que tem que ouvir efetivamente quem está no fundo, ali, no chão, na sala de aula, fazendo o trabalho que precisa ser feito. Vamos ver se a gente consegue, Guilherme. Exatamente. O Lula repetiu muitas vezes a frase de que gastos em educação, em saúde e tudo mais não são investimentos. E acho que isso vale exatamente para esse princípio que você está falando agora. Educação não são só estatísticas, não são só tantos alunos alfabetizados, tantos alunos formados. Pô, tudo isso é muito importante, claro. Mas educação é muito além disso. É a formação da cidadania do país. É a formação... E ainda mais em um país em que crianças vão aí para a escola, às vezes, para ter uma alimentação. Crianças vão para a escola para ter uma educação que, às vezes, em casa tem ali uma formação completamente desestruturada. Enfim, é muito difícil você falar sobre educação em um país como o Brasil, que é um país tão desigual, tão diferente em várias regiões, tão regionalizado. E você só tratar isso como, não, um esforço utilitarista de números e gráficos e rendimento e tudo mais, é complicado, é uma situação complexa. E a gente teve aqui um comentário, você falou, né, de pessoas que estão ali trabalhando. A Flávia falou, eu gosto muito do Horta, realista e de esquerda de verdade, não tem medo da crítica. E aí depois ela complementou com esse comentário de, que isso, Guilherme, dei aula de história há 30 anos, então ela sabe como que é a situação, ela deu aula de história, esteve na sala de aula, ela vê que às vezes essas críticas são importantes mesmo, né? Então, Guilherme, só para te avisar, eu sou professor de história, dei aula em todos os níveis de história, dei aula de... É interessante isso, eu já dei aula de jardinzinho lá embaixo, até a universidade, tá? Na área de história, e digo para você uma coisa, cara, é muito legal, é muito gratificante, mas você não vai ganhar dinheiro, viu? É legal você fazer isso, mas já saber o seguinte, que quando você vai passar reto nos restaurantes caros, entendeu? Você vai comer nos bandejão, entende? Você, quando for fazer o seu segundo filho, você vai pensar assim, será que vai dar, entendeu? Porque o cara tem que escolher se ele quer realmente dar aula de história e tentar formar sociedades, tentar modificar a visão das pessoas, ou tentar discutir coisas que já estão estabelecidas, ou se ele quer ganhar dinheiro na vida. As duas coisas, infelizmente, não funcionam no Brasil. Olha, não tem problema, já tô acostumado com isso. O jornalismo também não é algo que seja tão... Nossa, você vai ficar rico fazendo jornalismo. Não, mas no jornalismo você tem casos de gente que conseguiu. Claro que a gente sabe que verdade, tem um custo, claro. Mas você tem. Na história não tem, Guilherme, não tem. A galera da história a gente tem que se contentar com o olhar do aluno, com a felicidade de ser lembrado, com o sentido de conseguir ter transformado uma determinada ideia, ou de ter enterrado cada vez mais o nazismo. É isso que, de alguma forma, nos mantém na história, e é legal tu ir já te acostumando com isso, viu? Sem problema. Te prepara, carro popular, entendeu? E assim vai. Sem problema, acho que esse tipo de coisa não tem preço. O dinheiro não vai pagar muita coisa que... Eu tenho uma irmã que é professora também, eu acompanho muito a trajetória dela, assim, acho muito legal. Tem vários amigos aqui também de Bauru que são professores, eu sempre admirei muito e sempre tive muito essa vontade, assim. Fiz um ano de Ciências Sociais na USP, inclusive, antes de fazer jornalismo, porque eu já tinha esse interesse desde antes e agora eu tive essa certeza. Mas bora, não sou eu que estou sendo entrevistado aqui, é o Fernando Horta, e bora seguir aqui pro próximo assunto, que eu acho importantíssimo também, que é sobre a Eletrobras. É um assunto que foi discutido hoje na entrevista do Lula na TV 247, e depois já foi complementado por uma informação da Malu Gaspar, no jornal O Globo, de que o governo Lula já planeja uma ofensiva no STF. Na live de hoje, o Lula disse que a privatização da Eletrobras ela foi um crime lesa pátria, privatizou uma empresa daquele porte, me parece que venderam por 36 bilhões, ele disse, e esse dinheiro é utilizado para pagar juros da dívida pública. Não existem sinais que vai baixar o preço da energia para o povo brasileiro. E além disso, ele disse que não vai ficar por isso à medida que ele está entrando aí para derrubar. Quem está entrando? A Casa Civil e a Advocacia Geral da União, que estão entrando com uma ação, uma ofensiva legal no STF, para derrubar, não é nem diminuir, derrubar uma medida que foi colocada na Eletrobras no momento em que ela estava sendo privatizada pela gestão de Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes, que é uma medida que diz todos os acionistas só podem ter um máximo de participação de 10% dentro da Eletrobras. Mas isso não é justo de forma alguma, porque o governo, por exemplo, né, a União, ela tem 42,6% das ações. Então como que alguém tem quase metade das ações só vai ter 10% de participação?
nas decisões da empresa, né, nas assembleias da empresa. E isso, óbvio, foi colocado de propósito. Não só essa medida, outras medidas também foram colocadas, como por exemplo, se o governo quiser recomprar ações da Eletrobras, ele vai ter que pagar o triplo do que uma empresa pagaria, porque é uma forma do governo não retomar o controle majoritário da Eletrobras. Enfim. E agora o governo Lula tá indo contra essas medidas, né? E o Lula disse, ó, não vai ficar por isso. Estamos entrando na justiça contra a votação do peso do governo na direção da empresa e o preço pela qual a Eletrobras foi vendida. O que você acha sobre isso, Horta? É mais um dos exemplos, Guilherme. Essa entrevista que o Atushi fez, olha, a minha vontade de pegar o Atushi, a Tereza Cruvinel, que foram lá, quem mais estava lá? Enfim, as outras duas pessoas que estavam lá e dar uns beijos nele, porque para mim foi A Helena Chagas e o Luiz Costa Pinto. Lá de isso, a Brasília. Helena Chagas e o Luiz Costa Pinto, eu ia dar uns beijos neles, entendeu? Mandar um vinho caro para eles. Vinho caro para professor de história é aquele de garrafão de 5 litros que a gente comprava, entendeu? Compra aí sangue de boi, essas coisas assim. Mas o que vale, Guilherme, é a vontade de dar o presente, né? A gente sabe disso, a própria Michele Bolsonaro disse isso também, que não é o valor das joias que tem que ser pensado, mas o carinho e tal. Então vamos botar. Por que isso é importante? Por que essa entrevista foi maravilhosa? Porque esse foi mais um ponto que o presidente Lula mostra que está à esquerda dos seus ministros. Porque uma parte significativa dos ministros não quer esses processos de discussão dessas privatizações que foram feitas, incluindo ministros do próprio Partido dos Trabalhadores, que dizem, olha, não vamos mexer nessas coisas. E o presidente não só disse que vai mexer, mas mostrou por que vai mexer, declarou as funções que estão ali, né? Vai denunciar esse contrato como um contrato tremendamente leonino, ilegal, provavelmente vai rever os valores e, de alguma maneira, isso tudo é a demonstração de que o presidente Lula está puxando o governo para a esquerda, está puxando as coisas para serem feitas. Claro que não é como uma parte da esquerda radical queria, né? Uma parte queria que ele acordasse de manhã, no dia 1º de janeiro, ter decretado ali o fim, né, da privatização. O presidente está usando os meios institucionais para fazer isso, então vai entrar na justiça, vai esperar que a justiça se manifeste, mas já é muito importante para nós termos a certeza de que ele está colocando a mão nesse tipo de coisa. Por quê? Porque a avaliação que eu e tantas outras pessoas tínhamos feito para que a gente viesse a dizer que estávamos no governo de direita é exatamente isso. Os ministros que tinham sido colocados lá, de alguma maneira, estavam travando as posições do presidente Lula, que, aliás, foi uma das coisas que o Atush perguntou de forma muito interessante lá, se ele estava satisfeito com os seus ministros, né? Exatamente para tentar puxar uma bola, e o presidente, com anos de política e anos na frente de qualquer um de nós em termos de velocidade de raciocínio, disse, claro, eu estou muito satisfeito com os meus ministros, ele não tem como dizer diferente, né? Mas a gente sabe, por conta da avaliação dessas posturas entre o que o Ministério diz e efetivamente o que o presidente diz, que há uma diferença bastante grande ali, e o presidente parece que está fazendo valer as suas posições nesse momento. Oxalá isso continue, Guilherme. Oxalá. E a gente tem aqui 2 superchats do Cantonia, ou Cantonia. Tem que combater. Ele tá falando sobre as escolas, né? A gente tava mencionando isso. Ele diz, ó, tem que combater fortemente a militarização. Na minha escola já tentaram 2 vezes, já entraram, né, 2 vezes com fuzil em audiência pública para intimidar a votar a favor. Está mais fácil do que o novo ensino médio. É só revogar o decreto do Bolsonaro. Muito Isso é muito importante isso, né? importante, viu, Guilherme? Porque nem as escolas militares, nem a Secretaria de Escola Militar, o MEC tinha revogado. Porque às vezes as pessoas vão lá e criticam o Fernando, criticam o Daniel Cara, vocês estão atrapalhando. Não, 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 gente, desculpa. Nem as escolas, essa abominação bolsonarista, que são essas escolas militarizadas, foram efetivamente descontinuadas pelo MEC que está aí. O buraco é muito mais embaixo, viu, gente? Vamos ouvir um pouquinho o que as pessoas estão usando, que as pessoas que estão usando seus espaços para criticar querem dizer. É isso. E ele mandou outro superchat. Ele falou, ó, em MT, né, no Mato Grosso, está acontecendo uma convenção de diretores em resort de luxo. 1.600 a diária são 4 dias. Um escândalo, o Ministério Público não faz nada. Escola sem professor, professores sem receber, não construíram escolas indígenas aprovadas e eles perseguem e punem. Então é o que eu falei, a situação da educação no Brasil é complicada, é difícil, né, Horta? Mas sabe por que a educação no Brasil é complicada e difícil? Eu vou dizer aqui com todas as letras.
Por causa do Ministério Público Brasileiro. O Ministério Público Brasileiro é o maior responsável pelo caos que a gente está vivendo na educação. Sabe por quê? Porque nós temos leis dizendo qual é o número máximo que tem que ter de alunos em sala de aula. Nós temos leis dizendo qual é o salário que tem que ser pago aos professores. Nós temos leis dizendo quantas horas-aulas os professores têm que dar. Nós temos leis obrigando prefeitos e governadores a investir em educação. E sabe o que acontece? Acontece que o nosso querido Ministério Público, toda vez que professores ou sindicatos de educação entram para exigir essas leis, eles dizem que não, porque a administração não tem condições de cumprir. Agora, para botar os professores a ferro e fogo, sendo submetidos a essas violências, aí sempre tem um membro do Ministério Público que vai conseguir uma decisãozinha de um juiz para enfiar 20 pessoas dentro de uma sala de aula, enquanto eles não cobram efetivamente que as leis que protegem os professores e protegem os alunos sejam cumpridas. É importante que nós tivéssemos criado um Ministério Público da Educação. Não tem do trabalho? Então nós precisamos criar ministérios públicos da educação. Gente que seja literalmente especialista nessa área e parar da gente ficar tendo que brigar com decisão de um advogado que nunca botou o pé numa escola, que ganha 30, 40 mil reais por mês e que de repente pela manhã ele acorda com uma visão de educação na cabeça dele e aí ele ferra com uma quantidade brutal de professores e diretores e funcionários que estão ali trabalhando. Perfeito, Horta. E a gente já tinha anunciado aqui no começo da nossa live que ia falar sobre notícias do mundo, né? Você mesmo mencionou questões do Trump, Macron, e vamos falar sobre isso porque também é muito importante, são temas aí que estão quentíssimos durante essa semana. Antes eu só gostaria de pedir a todo mundo que está nos assistindo que deixe um like na nossa live. Mais gente entrou aqui enquanto a gente conversava. Então se você que entrou ainda não deixou o like, por favor, deixe o like para assim o algoritmo do YouTube impulsionar a nossa live para mais gente, mais pessoas poderem entrar aqui, assistir, interagir. É muito importante. Não deixem de se inscrever no canal do Horta, porque todas as opiniões que ele dá aqui, ele também pode dar lá com mais aprofundamento, mais tempo, mais embasamento. Enfim, é um espaço que ele tem dedicado para que ele possa fazer essas reflexões e também compartilhar informações, tudo com muita propriedade. Então lá, canal do Horta aqui no YouTube. E bora então falar sobre Donald Trump, ele que está causando aí um alvoroço. O Donald Trump, inclusive, teve de volta, teve restabelecido aí suas redes sociais, por exemplo, no Facebook, canal do YouTube também dele já está de volta essa semana. Ele está voltando aí a ocupar espaços na mídia e já está se aproveitando disso para causar um certo alvoroço. A gente tem a notícia de que Nova York se prepara para indiciamento de Trump após ex-presidente pedir protestos. A história começou quando o Trump foi ali às redes sociais para dizer que ele ia ser preso na terça-feira, porque teve aí uma acusação de um suposto pagamento de silêncio à estrela pornô Stormy Daniels durante a campanha em 2016. Esse seria o primeiro caso criminal contra qualquer presidente dos Estados Unidos. E no sábado, Trump convocou os seguidores para protestar. Então ele falou, gente, eu vou ser preso, vamos causar aí um alvoroço no país, vamos evitar aí minha prisão. E aí, um grande júri que ouviu mais depoimentos na segunda-feira pode apresentar acusações ainda nessa semana. Trump, que está buscando indicação republicana para a Casa Branca, havia previsto que seria preso na terça. Na segunda, o grande júri ouviu o depoimento do advogado Robert Costello, que disse que o ex-faz-tudo de Trump havia lidado com pagamentos de silêncio sem o envolvimento de Trump. Então, parece que essa questão aí do Trump ter pagado para silenciar a estrela pornô Stormy Daniels está pegando, ele corre esse risco de fato, existem preparações para um indiciamento dele, para uma acusação contra ele, e ao mesmo tempo ele está aí querendo causar um alvoroço nos Estados Unidos. O que você tem a dizer sobre essa situação envolvendo Trump? Primeiro que a gente tem que olhar isso com cuidado nos Estados Unidos, porque tudo que Donald Trump fizer nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro vai fazer no Brasil. Vamos deixar isso muito claro. Tá? Então, assim que nós tivermos no Brasil uma possibilidade de prender Jair Bolsonaro, ele vai fazer exatamente o que o Trump fez, vai aparecer na televisão, vai pedir protesto, vai causar tumulto, essa é a situação. Segundo que, atualmente, Donald Trump é o candidato que nas pesquisas aparece com mais chance de ser eleito, infelizmente, né? E os democratas sabem que, se obviamente eles conseguirem retirar a possibilidade de Trump se candidatar, vai ser mais fácil, efetivamente, uma eleição
um pouco mais substancial nos Estados Unidos, que se discuta mais problemas norte-americanos e não aquela pataquada que o Donald Trump costuma fazer quando vai efetivamente para as eleições. Então aí há um espaço, há um interesse político, sim, em que Donald Trump seja indiciado e seja proibido de concorrer. Agora, isso não esgota o assunto, tá? Porque o fato é que Donald Trump, assim como o Bolsonaro aqui no Brasil, cometeu inúmeros crimes enquanto presidente, enquanto candidato cometeu inúmeros crimes e sempre se utilizou ou da sua condição de multimilionário ou da sua condição de presidente para esconder esses crimes, exatamente como Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um multimilionário, nós sabemos que sim, basta ver a quantidade de bens, de joias, de coisas que ele tem aí, salas, casas, fuzis e tudo mais, e também usou a sua parte, a sua influência como presidente, a sua força como presidente para esconder os seus crimes. E agora isso começa a vir à tona. E aí entra essa discussão, Guilherme. Eles estão trazendo isso por uma questão política. Claro que existe interesse político, mas a pergunta que está por trás é: será que não dá para compreender que tanto Donald Trump quanto Jair Bolsonaro cometeram diversos crimes enquanto presidentes e que, mesmo que não houvesse interesse político nenhum, há interesse social e jurídico em que eles venham a responder pelo que fizeram, e é por aí que as coisas estão meio que caminhando nos Estados Unidos. Agora, eu tive um final de semana felicíssimo, porque o Donald Trump ele avisou que ia ser preso na terça, na semana passada, e eu, na hora, estourei champanhe, né, Guilherme? Champanhe não, porque o professor de história só toma cidra, né? A gente toma cidra, naquelas assim que comprou há 10 anos atrás, tá lá guardadinha, porque eu digo, puxa, eu vou assistir à prisão de uma das figuras mais grotescas da história dos Estados Unidos. Eu estou um pouco chateado porque parece que o Donald Trump conseguiu. Eu tenho a impressão, sim, que ele seria preso, mas ele já conseguiu que pelo menos preso ele não fosse, porque agora as notícias são de que virá um indiciamento. Então parece que funcionou. Parece que a pancada que ele deu na sociedade, na mídia e tudo mais, realmente arrefeceu a vontade de prender Donald Trump, e é bom que a gente olhe para isso e aprenda, porque no Brasil vai acontecer algo muito semelhante. É isso, Horta. E ó, a gente tem comentários aqui divididos. Ó. Rosângela Pereira dizendo: Fernando Horta, você não é dono da verdade, procure te ouvir. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem comentários como do Márcio: Horta é o cara, votaria nele de olhos fechados, só com os ouvidos. Abraços diamantinenses. E um superchat do Carlos Eduardo Lessa, muito obrigado. Horta, você quando se junta ao Conde se fosse futebol, Pelé e Garrincha de BH. Nossa, muito obrigado, Carlos Eduardo. Tu sabe que eu sempre joguei futebol muito bem, né, Guilherme? Eu sempre me desloquei bem, ocupei bem os espaços. O problema era a tal da bola. Quando a bola vem, a desgraça bate em mim e vai embora. Mas eu adorei o que o Lessa falou ali. Estou me sentindo muito feliz nessa condição de Garrincha. Maravilha. Ó, Horta, modéstia à parte, eu também era muito, muito bom no futebol, só que o que me prejudicou, como dizem, né, foi a cirurgia. A cirurgia da cesariana. Depois daquilo eu nunca mais joguei bem. Depois daquilo, não consegui jogar bola depois daquilo. Mas enfim, também temos uma notícia sobre a França, né? Parece que o mundo ocidental aí tá colapsando enquanto a gente tem encontros importantes como Xi Jinping e Putin. A gente pode falar sobre isso depois também. Mas a gente tem essa notícia da França que não tem como deixar de falar, que é o Macron, né? Todo o governo dele tá praticamente implodindo, implodindo, porque a gente tem diversos protestos, faz semanas aí contra a reforma da Previdência, e na semana passada, no início da semana passada, foi aprovado ali, a gente tem até nessa matéria explicando, né, que a Borne usou o artigo 49.3 da Constituição Francesa para aprovar um projeto de lei para aumentar a idade da aposentadoria do país sem votação no parlamento. Eles aprovaram ali uma reforma da Previdência sem que aquilo fosse votado de fato no parlamento, e isso causou uma onda de indignação entre legisladores, mas não só legisladores, né? Tá tendo diversos protestos nas ruas, assim, pessoas queimando as coisas, dizendo que vão decapitar o Macron, teve todo tipo de manifestação, e a oposição, né, o grupo de oposição apresentou um voto de desconfiança ao governo, que caso fosse aprovado, obrigaria o primeiro-ministro e o gabinete a renunciar, só que não foi aprovado por muito pouco. A maioria absoluta que tinha que ter sido aprovada era de 287 votos, mas teve 278, ou seja, 9 a menos. Então foi muito pouco, foi uma margem baixíssima aí, passou por pouco, mas o governo Macron sobreviveu aí, pelo menos no parlamento, por enquanto. A gente não sabe quais vão ser as consequências disso ainda, desses grandes protestos e dessa onda de indignação entre o próprio parlamento, mas gostaria de ouvir sua opinião sobre isso.
Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: a França se caracteriza historicamente por uma enorme capacidade de mobilização de sua sociedade, tá? Em que pese que o neoliberalismo tentou por algumas décadas amortecer isso, a França tem dado, especialmente aí nos últimos anos, né, desde os coletes amarelos, ela tem dado demonstração que tem uma capacidade, sim, de mobilização. E hoje a França, e Paris especificamente, está incendiada, ou seja, as pessoas estão nas ruas e há um descompasso muito grande entre as ruas e o parlamento, algo que lá na eleição do Macron nós avisamos aqui, quer dizer, muita gente feliz porque o Macron tinha ganho. Eu disse, olha, é um problema porque a democracia francesa não deu condições para que uma parte significativa da população tivesse os seus direitos, a sua vontade política realizada, na medida em que nem a esquerda nem a extrema-direita foram bem sucedidos. E é o que está acontecendo. O Macron está no meio de um fogaréu e a única coisa que ele tem são esses 9 votos de vantagem no parlamento. Não pensem que isso é muita coisa, gente. Não é. Não seria muita coisa num país sem a história e a tradição da França. Na França é menos ainda. A gente tem que esperar para ver como a massa nas ruas e como efetivamente os cidadãos franceses vão operar essa discussão. O fato é que o Macron parece que tem uma proteção do parlamento e nós também aqui temos que aprender, né? Porque isso pode acontecer no Brasil também. Nós sabemos que no Brasil o parlamento que foi eleito é uma abominação de extrema-direita, né? Com um chefe, aliás, um líder da Câmara que é o Lira. Então, nós temos que ver como é que isso aconteceu lá, ou seja, a proteção institucional parlamentar que se conseguiu colocar em cima de uma figura tremendamente desgostosa, né, para a população, que é o Macron, e ainda assim ele se sustenta. É preciso a gente perceber que no Brasil isso também pode vir a acontecer. Perfeito. E a gente recebeu um superchat aqui da Regina. Ó, Guilherme, diz pro Horta fazer propaganda da programação do canal dele. Fico perdida quando procuro as lives. Então tem um espaço aberto para fazer propaganda da sua programação. É sempre 19h30 as nossas lives, tá? É sempre 19h30, quartas, sextas. Nos outros dias nós temos conteúdos que vão sendo soltados aí ao longo do dia, mas as lives mesmo são 19h30, quarta e sexta. E no domingo, para quem é membro, também 19h30. Então a gente acaba concorrendo aí com os grandes jornais aí, inclusive do 247. Tem muita gente pedindo que a gente mude um pouco a live para cima e para baixo, mas ele está consolidado nesse momento aí às 19h30. É isso, até é difícil você encontrar um momento pra sobrar, ter um encaixe de agenda entre as lives e você ter o tempo, né, além das suas outras atividades. Então fica difícil ficar reordenando aí as lives sempre e achar um bom momento que tem uma boa audiência, né, Horta? E bom, uma outra notícia que eu acho importante a gente apontar aqui sobre as relações mundiais, né, as relações internacionais, é que teve um encontro importantíssimo entre Xi Jinping, presidente da China, e o Putin, Vladimir Putin, presidente da Rússia, onde eles discutiram aí um aprofundamento das relações entre China e Rússia. Mencionaram que as relações entre China e Rússia têm um caráter histórico, né? Elas, claro, a gente, principalmente falando do século passado, remetendo aí à época da União Soviética e a China pós-revolução, sempre foram aliadas muito estratégicas, mas agora elas estão falando sobre um aprofundamento das relações de agora para frente. Inclusive falaram sobre a guerra na Ucrânia. Os dois chefes de Estado trocaram profundamente suas opiniões sobre a questão da Ucrânia. O Xi Jinping falou que é importante aí ter uma imparcialidade. O Putin elogiou isso, né? Elogiou a posição chinesa de defender a imparcialidade, objetividade, o equilíbrio. Eles disseram que é sempre importante resolver as questões na paz, no diálogo e não apenas por conflitos belicosos. Então o Putin disse que analisou a parte da China, o pedido chinês sobre a negociação de paz. Ele aplaudiu o papel construtivo da China nessa questão, realmente para buscar aí um acordo, não apenas uma guerra em que vai se prolongar por muito tempo. E eu queria saber de você, porque a gente está falando sobre esses países ocidentais aí durante todo o tempo, e agora a gente tem esses dois gigantes, que são a Rússia e a China, se movimentando em uma sintonia muito grande, né? Como isso pode afetar esse xadrez aí do mundo?
Bom, primeiro é indiscutível que esse é o momento de maior proximidade entre China e Rússia da história, viu? Ainda que no século XX os dois tenham sido, né, especialmente a partir de 49, quando a Revolução Chinesa vem a termo, termina, e nós temos ali uma China socialista, mas nós sabemos que a China socialista do Mao, ela vai acabar entrando em determinados conflitos, inclusive houve até guerras, né, contra a União Soviética, em inúmeras questões, e a partir da década de 60 a China vai se aproximar dos norte-americanos, por exemplo. A gente sabe que houve esse jogo sempre dentro dos dois países, então esse é o momento de maior proximidade entre os dois países. Essa proximidade vem se aprofundando em grande medida por conta da incapacidade do Ocidente de manter abertos canais de negociação. Então, por isso que o Xi e o Putin estão toda hora mencionando isso, né? Porque os canais de conversa e de negociação foram completamente fechados, ou então o Oriente foi traído, como o Putin esses dias mencionou, né? A partir de uma série de acordos que existiram sim, no início da guerra da Ucrânia, muita gente veio criticar e dizer, não, nunca houve um acordo em que a OTAN não se comprometesse em não ir para o leste. Sim, esse acordo existe, inclusive nós temos até os documentos referentes a isso. Nunca foi um acordo explícito, aberto, mas foi um acordo feito entre líderes naquele momento, e isso tudo foi traído efetivamente pelos interesses do Ocidente. Então, de alguma maneira, é interessante a gente perceber isso, né? Esse bloco oriental que vem se formando, Guilherme, ele vem tentando convencer as pessoas da legitimidade da sua postura política, usando exatamente aquele discurso que os americanos e os europeus usavam lá no século XX. Porque no século XX a Europa dizia, precisamos de espaços de negociação, precisamos não fazer a guerra, sentar e negociar. O interessante é isso. Hoje quem está dizendo isso é o Oriente, é China e Rússia, enquanto que a Europa e os Estados Unidos defendem abertamente que continue um processo de guerra, inclusive mandando armas para a Ucrânia. Daí a gente se pergunta, como é que o Ocidente deu essa volta tão grande, de tal sorte que hoje nós temos, olha só, a China defendendo livre mercado, a China defendendo conversas de paz, a China defendendo a diplomacia e os Estados Unidos mandando armas para a Ucrânia. A gente tem que começar a botar um pouco o dedo na moleira do Ocidente e ver o tamanho da volta que nós demos para que a gente consiga, de alguma maneira, tentar ainda estabelecer um mundo em que a guerra não seja uma condição presente, como me parece que vai ser a partir de agora, já que os Estados Unidos não largam o osso de jeito nenhum. É isso, Horta. A gente recebeu mais um superchat aqui. O Carlos Eduardo Lessa mandou: você vai longe, Guilherme? Muito obrigado ao Carlos Eduardo Lessa. E também muito obrigado aí a todo mundo que está no nosso chat. Hoje o nosso chat está empolgado, tá todo mundo mandando aí muitos comentários, então agradeço demais pela participação de todos vocês e agradeço demais também ao Fernando Horta pelo nosso programa de hoje, por nossa entrevista de hoje. É sempre uma aula estar aqui com ele, ouvir as opiniões dele sobre tanto a política brasileira quanto essas relações internacionais que cada vez mais estão complexas e mudando, né? Esse giro que você disse, né? Essa volta que o Ocidente deu pra gente chegar nesse ponto em que a gente está atualmente. Então, só antes de encerrar, gostaria de pedir muito a todos vocês que ainda não deixaram like, deixem um like, inscrevam-se na TV 247, não percam essa chance, é de graça. E se vocês puderem apoiar financeiramente, seja mandando superchats como acontece aqui nos nossos comentários, ou também se tornando membro do nosso canal, e claro, enviando um pix na chave pix@brasil247.com.br. Qualquer valor ajuda demais, ajuda imensamente esse nosso projeto a fazer coisas gigantescas como foram feitas hoje, como a entrevista do presidente Lula. E não deixem de conferir a entrevista, tá aqui no nosso canal da TV 247, caso você ainda não tenha visto, tem aí 1h40 de duração e é um conteúdo de muita qualidade. Foi a primeira entrevista ao vivo do presidente desde que ele tomou posse. E claro, não deixem de se inscrever no canal do Fernando Horta aqui no YouTube, que é o canal do Horta, como ele disse, faz lives às 19h30 de quarta-feira e de sexta-feira, né, Horta? E domingo também. Isso, meu caro, quero te agradecer demais a oportunidade, deixar um grande abraço para você, me solidarizar com o desespero que você vai viver depois de começar a dar aula de história, mas dizer para você que vale a pena quando a gente encontra um aluno lá, já com seus 20, 30 anos, ele olha para você e diz assim, professor, foi com você que eu aprendi tal coisa, que eu entendi tal situação, isso aí, embora não pague as contas, aquece o coração. Um grande abraço para todo mundo. É isso, Horta. Valeu aí também pela mensagem. Um grande abraço pra todo mundo. Gente, aí continuem na programação da TV 247. Foi uma honra, valeu e tchau, tchau.